Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Juliano Taliati que fala. Estamos para mais uma entrevista no nosso canal, beleza? Está gostando? Tem outras entrevistas aí, curte, compartilha, vamos divulgar o canal, vamos fazer ele crescer para nós levarmos o máximo de esportes diferentes para o máximo de pessoas possíveis também, beleza? Hoje, um papo que eu queria muito já fazer há algum tempo, a gente está pelejando aí para poder conseguir fazer esse bate-papo, mas não foi culpa dela, não. As coisas foram acontecendo e não deu, tá? Quem vai estar nesse bate-papo hoje com a gente é a Aline Trito, nutricionista das seleções brasileiras de rugby, tá? Formada pela USP, mestre pela Escola de Educação Física e Esporte na área de nutrição esportiva e também tem um intercâmbio na Universidade de Sydney, na Austrália, uma universidade também ligada à parte de nutrição e de educação física. Eu falei basicamente aqui, mas ela vai se apresentar. Obrigado por você ter aceitado esse bate-papo. É o primeiro bate-papo assim, sobre nutrição. Eu estava a fim de fazer esse bate-papo há muito tempo. Obrigado, viu, Aline? Imagina, obrigada a você pelo convite. E me apresentou muito bem. Eu sou nutricionista, né? Eu me formei aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e eu acabei indo para esse caminho do esporte desde o começo da faculdade, tá? Então eu acabei entrando na graduação um pouco com esse foco. Comecei a fazer bastante estágio na área, fiz iniciação científica na Escola de Educação Física da USP, que foi onde eu emendei o mestrado. Então me formei na Faculdade de Saúde Pública e emendei o mestrado com nutrição esportiva. A gente trabalha com suplementação. Na Austrália eu conheci o rugby, tá? Então, na verdade, o rugby entrou um pouco na minha vida quando eu fui fazer o intercâmbio. E foi lá que eu acabei conhecendo mais, trabalhando um pouco mais fazendo estágio num time lá da faculdade, que foi quando eu realmente conheci e comecei a trabalhar. E aí, voltando para o Brasil, eu entrei como estagiária na confederação e me formei e fiquei hoje como nutricionista. Atuo hoje como a nutricionista que é responsável pelas seleções, né? Tanto masculina quanto feminina. E todas as categorias? Todas as categorias, então desde o M18 até M20, até adulto. A gente tem parceria com faculdades de nutrição, então eu tenho estagiários que me ajudam, lógico, né? Não sou eu sozinha. Mas sim, sou responsável por todos, pelo menos a questão alimentar ali de todos os atletas da confederação. Bacana. E são quantos atletas, assim, ali no total? Sabe? Tá, se a gente juntar feminino, que são mais ou menos, feminino adulto, umas 30 meninas, a gente tem umas 15 no juvenil, já são 45 meninas. Masculino adulto, a gente tem lá também uns 25, 30, e juvenil, a gente tem muito juvenil. Então, eu chutaria aí uns 60, 70 masculinos, dá mais de 100 atletas para cuidar. Bastante. Legal. E é bom que acaba criando, são pessoas diferentes, com expectativas diferentes. Esse relacionamento faz a gente crescer enquanto profissional também, né? Porque Totalmente. São pessoas que vêm dos mais diversos lugares e expectativas, as quais você tem que saber lidar também. Muitas vezes o atleta tem a noção do que ele tem que fazer, mas muitas vezes ele não tem. Às vezes ele tem uma noção errada, porque ele ouve falar, principalmente no caso da alimentação, né? E aí a pessoa chega achando que está abafando, que a alimentação dela é isso e aquilo. Na hora que você vai ver, você fala assim, olha, não, não dá. E já que eu falei sobre isso, como é que você... Vamos falar assim, das categorias, mas vamos focar um pouco mais nos adultos para a gente não poder ter... Depois a gente volta para lá. Uhum. Essa relação com os atletas do rugby, tanto feminino quanto masculino, como é que ela é? Você tem dificuldade em... Eles são realmente assim, eles aceitam isso? Eles debatem com você? Eles seguem direitinho o que tem que ser feito? Ou eles te dão, ou elas te dão trabalho? Quem dá mais trabalho? Masculino ou feminino? Olha, a gente tem... É bem mesclado, né? Eu tenho algumas posições do rugby masculino, por exemplo, as primeiras linhas que realmente dão bastante trabalho. Mas eu tenho, por exemplo, também algumas meninas que dão mais trabalho do que outras. O que eu sinto é que desde que eu entrei na confederação, que foi em 2014, a gente tem
melhorado muito, tá? Então a gente tem uma relação com a alimentação hoje muito mais profissional e devido também ao processo que a gente teve de profissionalização, né? Acho que acompanhou isso. Então hoje a gente tem uma relação muito mais profissional. Eu acho que os atletas também têm um interesse maior e têm um cuidado maior com a alimentação do que 4, 5 anos atrás, tá? Mas a gente ainda tem dificuldade, né? Porque é uma questão ainda muito difícil, ainda é uma questão mais nova no esporte de alto rendimento, então às vezes a gente tem que quebrar algumas barreiras em relação à alimentação, né? Então ainda é um processo, mas já melhorou assim muito desde que a gente começou o processo de alto rendimento e de profissionalização. Deve haver também um trabalho, né, de conscientização deles para poder estar entendendo que isso vai melhorar, né, o rendimento deles, a saúde, tudo. Eu vejo, poxa, vamos seguir lá o Instagram dela. O seu Instagram é muito bom. Você posta as coisas ali, você também tem postagens suas que você explica bem, deixa bem direcionado. Acho que facilita bastante para quem é leigo também de estar chegando lá e estar podendo entender como é feito o trabalho. Eu gostei demais. Sigam o Instagram da Aline, que é bacana demais. Obrigada. Aline, você merece. Você viu... Agora, eu ia te fazer uma... Ah, sim, você falou desde o começo que você entrou com foco para o lado esportivo. Sim. Desde o começo da graduação. Por quê? O que te chamou a atenção nisso? Olha, eu sempre pratiquei esporte, tá, gente? Nunca fui profissional, nunca fui atleta profissional, mas eu sempre participava dos times, tanto da escola quanto da faculdade. Sempre gostei muito de esporte. E eu sempre dancei, então eu sempre fazia muita atividade física e eu via que era uma coisa que me motivava, assim, eu quero ir muito bem nessa atividade física, então o que eu vou fazer? Comer bem era uma das coisas que, né, me fascinava. E aí acabou entrando nessa linha, assim, acho que casou muito também com o meu histórico e com o meu, enfim, com a minha, né, meu passado, assim, de muita atividade física. Seu histórico e tudo, e você com certeza continua praticando também atividade Sim, física com regularidade. Continuo. Não jogo rugby. Muita gente me pergunta, você já jogou rugby? Eu já joguei touch, mas eu nunca joguei rugby mesmo, com contato. E rugby realmente, assim, igual, como você falou, você acabou tendo contato com ele na Austrália. E, assim, mudou muito, então, a sua vida quando você fez esse intercâmbio lá, né? Porque te direcionou para tudo que você queria. Acabou te levando para o esporte de alto rendimento e dentro de uma seleção brasileira, né? Isso deve ser motivo de muito orgulho para você também. Sim, e lá é uma escola, né, de nutrição esportiva muito boa, assim, a Austrália, ela é um exemplo em nutrição esportiva para atleta, por exemplo, né, tanto que a gente segue muitas recomendações do órgão deles lá, do Instituto Australiano. Então, sim, foi uma coisa realmente muito importante, assim, hoje eu vejo que fez uma diferença e faz uma diferença bastante grande, né, no esporte de alto rendimento. E, assim, na Austrália ainda tem o lance de que são vários, né? Eles têm o Rugby League, o Rugby Union, eles têm o futebol australiano também, que é muito bacana também. Tem até um vídeo no meu canal aí que eu falo sobre futebol australiano. Então, quem não viu, fica convidado a assistir. Então, eles gostam muito do esporte da bola oval e eles se dividem muito, né? Então, assim, é um país que respira. O australiano respira o esporte, eles realmente gostam, né? Faz parte da cultura, assim, é um país de muita cultura esportiva e variada. Então tinha muito rugby, e aí todas as variações, o league era muito forte. Eu fiquei em Sydney, e Sydney o Rugby League era super forte. E sim, eles têm, você via que é uma coisa importante, assim, faz parte mesmo. O pessoal que não conhece, Aline, o rugby, primeiro eu vou falar como é que o primeiro contato que eu tive com você foi na transmissão esportiva na ESPN, há uns anos atrás. Você teve uma participação, participou também do Scrum, então eu falei, e desde aquela época eu acabei mantendo contato com você. Talvez você não lembre, mas eu cheguei a mandar mensagem, parabenizei pela participação, achei muito legal
eu não sei quem abriu as portas ali, quem ajudou, se foi o Martoni, que talvez também tenha sido responsável na época, ele era um dos dirigentes ali na seleção brasileira, talvez ele tenha te levado para lá também, foi, Martoni? Foi no ano da Copa do Mundo de 2015, eu acho, que foi quando a gente começou. Foi o Martoni. Pô, eu tenho uma entrevista, eu fiz um bate-papo com o Martoni aí também, muito legal, ficou bacana pra caramba. Eu falei, cara, eu acho que deve ter essa relação e eu achei isso muito interessante quando você apareceu lá, porque a gente não vê esse tipo de coisa em programas esportivos, em transmissões, e é muito importante falar da nutrição. Muitas vezes nenhum aspecto físico, fisiológico da coisa também é tratado. Eu também acho que tem que abrir o espaço para poder se entender em relação ao treinamento físico e em relação à organização mais tática de um outro lado também. Agora, eu vou te perguntar, como é que é essa relação com o grupo ali da comissão técnica? Porque, com certeza, todo o trabalho é interligado, né? Os jogadores têm um trabalho físico e fisiológico, uma demanda de energia que você está por dentro de tudo que é feito, que é realizado ali com eles. Quando que um jogador, você falou aí das primeiras linhas, antes de eu te fazer essa pergunta, que você já até entendeu o que eu vou fazer, mas depois eu falo, explica para o pessoal o que seriam as primeiras linhas. Eu sei que quem são, muita gente sabe, mas para quem não conhece o rugby, explica um pouco a primeira linha e que tipo de alimentação que eles têm que ingerir. Tá. O rugby, aí quando a gente fala de rugby union, né, a gente fala desse rugby 15, que são posições mais diferentes, e dependendo da posição que você, né, faz no jogo, você tem no jogo, né, você tem ali características muito específicas. Os primeiras linhas, eles são, quando a gente olha lá no jogo, aqueles que são bem maiores em termos de peso corporal, exato, e são os que normalmente, quando vão formar aquela estrutura do scrum, são os que ficam na primeira linha, e em geral são os que tomam muita porrada, assim, por isso também que justifica eles serem maiores e mais fortes, são os que aplicam mais força também, né? Então eles são sempre aqueles maiores, 130 quilos, normalmente razoavelmente altos, né, depende se é um ou se é dois, mas assim, no mínimo 115, 120 quilos. Então, eles são os mais pesados que a gente tem na equipe, né? E são também, em geral, os que mais têm estereótipo de serem os que comem pior, né? Os que comem, que tomam mais cerveja, enfim. Então, eles têm um pouco desse estereótipo por serem os mais gordinhos. Então, a gente tem essa dificuldade também de quebrar um pouco essa cultura, né, das posições do rugby, mas sim, eles precisam comer mais do que a maioria das outras posições. Então, eles sim comem mais, não é qualquer coisa a mais, né? Então, não é beber mais cerveja ou comer mais fritura e etc. Mas são atletas que a gente aceita que tenham um pouco mais de peso e, consequentemente, de gordura corporal. Eles acabam tendo mais massa muscular também, muito mais massa muscular. E, assim, em alguns casos, eles acabam tendo também um percentual de gordura maior. Uhum. Coisa que a gente vê, assim, no rugby como um todo, mas que de uns anos para cá, esse percentual de gordura, claro que eu não vou lá e não medir os caras, mas a gente vê de, sei lá, 7 anos para cá, você que está dentro desse mundo, está caindo demais esse percentual de gordura, os caras estão ficando mais pesados, até porque o músculo pesa mais que a gordura, e ele acaba ocupando menos espaço também, os caras estão ficando maiores, mais pesados e com percentual de gordura menor, que dá para eles mais agilidade. A gente vê isso muito, principalmente na África do Sul e na Nova Zelândia. Exato, e eu acho que vem caindo um pouco desse mito mesmo, de que o Pilar é o mais gordinho e é o que não consegue correr, é o que não aguenta. Não, na verdade eles têm caído bastante de percentual, eles estão ficando com cada vez mais músculo mesmo, e são atletas que precisam comer para justamente sustentar toda essa estrutura de músculo pra caramba, de osso, né? São os atletas que têm mais massa óssea também, né? Então, sim, a gente vê que vem mudado um pouco o perfil. Isso sobre a massa óssea é muito importante falar, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes a pessoa, você olha, ela tem um determinado peso, você imagina que ela tem outro, mas também a massa óssea dela ajuda muito nisso, né? Sim.
E eles, como você falou, além deles, eles são os caras que dão o primeiro contato ali. Então, além no Scrum, eles também abrem um caminho, né? Você vai fazer o pick and roll, joga a bola, entra o número 1, 2 ou 3, e eles acabam dando aquele ataque como se fosse um ariete, para eles ganharem 1, 2, 3 metros. Exato. E aí continua o jogo. Então, sofrer essas pancadas o tempo inteiro é muito complicado. Tanto é que os jogadores também são mais substituídos, né? O desgaste físico deles, até por serem mais pesados também, é muito grande. Exatamente. Né? Não é isso? E, Aline, ainda tem essa cultura do terceiro tempo? Então, essa cultura do terceiro tempo, para quem não sabe, no rugby, sempre que acaba o jogo, né, o time da casa oferece uma confraternização e os times se juntam e confraternizam juntos. E isso a gente chama de terceiro tempo. E normalmente é onde tem a cerveja, é onde tem o churrasco, ou, enfim, feijoada. Cada time tem um pouco da sua característica. E sim, ainda existem, tá? Principalmente na realidade de clube no Brasil, isso é bem comum. Quando a gente vai pros campeonatos de alto rendimento, né, os campeonatos profissionais, existe a confraternização muito mais comedida. Então tem um jantar ali um pouco melhor, que tem um buffet com mais opções, mas sempre tem, por exemplo, a bebida alcoólica, né? A gente tem patrocínio de bebida alcoólica, então não tem como. Mas bem mais comedido do que a realidade do clube do Brasil, que é uma realidade de terceiro tempo e de muita festa e etc. Então, isso também a nível de seleção também acontece. Por exemplo, o Brasil vai jogar com o Chile lá, e aí ou eles vêm aqui, sempre tem o terceiro tempo. Isso é uma curiosidade que eu tenho, assim. Sim. Sempre tem. Isso é bem legal. 99%, sim. É uma forma de depois fechar mesmo, né? Enfim, você trabalhar também com respeitar o seu adversário. Isso é uma das coisas do rugby, acho que mais legais, assim, que a gente tem, que é justamente você, depois do jogo, se encontrar, né? Mas tem, então 95% dos jogos, olha, acho que talvez 100% dos jogos, 99% para não... Tem terceiro tempo. E assim, apesar de a gente achar que é legal, culturalmente bacana e que deve existir, e esse terceiro tempo, como é que é o olhar da nutricionista para esse terceiro tempo? Você faz assim e tal, participa também do terceiro tempo? A gente participa também, lógico, acho que faz parte a confraternização, e é, em geral, um momento mais relax dos jogadores, então a gente também não fica muito no pé, com exceção de campeonatos longos, que aí, por exemplo, cada semana tem um jogo. Por exemplo, um American Rugby Championship, que a gente joga uma vez por semana. Aí, quando são os primeiros jogos, a gente já pega mais no pé dos caras, porque eles ainda vão ter mais jogos, né? Agora, quando é um jogo, por exemplo, um jogo, né, um amistoso ou um jogo test match, em geral a gente deixa eles mais livres, porque é um momento mais de confraternização mesmo, pós-jogo, sendo que eles já comeram, já fizeram toda a parte de recuperação, tá? Então, aí ok, sim. Entendi. Então, aí eles comem, eles têm aquela primeira... Acabou o jogo, teve aquele todo desgaste, eles têm aquela parte de recuperação fisiológica e também metabólica nutricional. Nutricional, exatamente. Isso. Aí eles tomam lá. E depois eles vão ter sessão. Isso aí, normalmente é umas 2 horas, 3 horas depois, isso. Isso aí, então eles já conseguem ir e comer à vontade. 3 horas depois eles já estão com a mesma fome de novo. Já estão com fome, mas pelo menos eles já garantiram lá o nutriente para o músculo que precisava, para o estresse. Mas sim, é o momento que eles ficam bem mais livres e aí a gente participa, mas também fica meio sem olhar e beleza. Tem que deixar rolar um pouco, porque... Total, faz parte. Isso também faz parte. Uhum. Eu vou pegar, a gente está gravando, pessoal, hoje é dia 11, né? 11 de agosto, e eu não sei quando vocês vão estar vendo esse bate-papo nosso, mas hoje o nosso bate-papo a gente tinha até marcado na parte da manhã, só que ela mandou mensagem, olha, dizendo, poxa, não vai dar e tal, assim, com toda a educação, lógico que não tem como, né? Eu falei, não, tá de boa, não tem problema, dá para você à tarde, a gente faz à tarde. E aí vai recomeçar os treinos com um pouco mais de contato e tal. Explica para a gente, Aline, como vai ser esse retorno aos treinos? Quais são os protocolos de treinamento e também nutricionais? E como tem sido, eu acredito, tenho certeza que durante esse período todo, você manteve contato com os jogadores
e tem passado para eles a dieta a ser seguida. Explica para a gente como foi esse período da pandemia e como foi o contato, que tipo de alimentação, percentual ali de nutrientes e tal para eles. E agora explica para a gente, no geral, como vai ser esse retorno. Tá. Bom, na pandemia, né, pelo menos nos 2, 3 primeiros meses da pandemia, a gente acabou fazendo um acompanhamento 100% online. Então, os atletas, eles tinham algumas sessões de treinos online com o preparador, com o físio, e eles tinham uma vez por semana uma atividade comigo, que aí ou era uma atividade de culinária, sei lá, a gente fazia uma receita juntos, ou era uma atividade teórica que a gente falava sobre algum suplemento ou alguma dúvida mais comum que eles tinham. E aí a gente acabava fazendo esse acompanhamento e eu atendia também via Zoom, via Skype, enfim, online. Né? E o ajuste pelo menos dessa primeira fase, foi justamente diminuir bastante a quantidade de comida e o número de refeições, porque eles diminuíram muito o volume de treino. Então, eles saíram de uma realidade que eles treinavam 5 vezes por semana, 4, 5 horas, para uma realidade que eles estavam treinando 1h30, 2 por dia, né? Então, a gente teve que reduzir a quantidade de comida para acompanhar também essa redução de treino. E aí, ao longo da pandemia, quando a gente começou a prever ou a planejar a volta dos treinos, que começou a aumentar também o volume desses treinos, a gente voltou a aumentar um pouco a quantidade. Então, se eu tinha um atleta que fazia 6 refeições, ele passou a fazer 3, 4, e agora a gente está voltando aos pouquinhos. Essa volta a gente tem feito total, seguindo os protocolos tanto do Comitê Olímpico quanto da World Rugby, né? A gente tem a World Rugby que tem lançado vários documentos e a gente tem seguido isso, e o nosso Comitê Olímpico também, e a gente fez um retorno bem gradual. Então a gente começou com os atletas fazendo coisas individuais e bem distantes uns dos outros, né? Testamos todos esses atletas, deram negativo, a gente fez essas 2, 3 semanas de treino muito separado e cada um treinando as suas coisas. E aí agora começa um pouco do treino que aí eles podem fazer passe, né, ter um contato um pouco mais próximo, mas também a gente faz teste, né, e aí a gente tenta nesse cenário aumentar de novo a quantidade de comida, tá? Uma coisa que a gente tirou durante a pandemia foi a suplementação, né, que normalmente a gente dava uma suplementação para ajudar na recuperação ou para melhorar o desempenho durante o treino, e aí durante a pandemia a gente não tinha tanto treino, então não tinha muito porquê também da suplementação. Agora a gente tem retomado. Então, com esses novos, né, cenários, a gente vai retomando aos pouquinhos a suplementação também. Entendi. Eu ia te perguntar lá atrás, acabei que a conversa foi para o outro lado, quanto que um jogador, assim, por posição ali, igual você falou, primeira linha, que acaba consumindo mais, quantas calorias, assim, estou falando na época realmente ali de pico, treinando, de jogo, de treino, bicho está pegando, que ele vai consumir, quanto que um atleta desse primeira linha aí consome de calorias, assim, por dia? Vamos supor que é um atleta que não precisa nem ganhar nem perder peso, tá? Um atleta, uma média de um pilar, por exemplo, a gente está falando aí de 5.000, 4.500, 5.000 calorias. Se é um atleta que precisa perder peso, a gente diminui um pouquinho, então 3,5 a 4, né? Mas eu tenho atleta, por exemplo, que precisa, além de, vamos supor que é um pilar e que precisa ganhar peso. Aí a gente sobe até 6, já calculei dieta de 6.000, 7.000 calorias, pode acontecer. Mas a média vamos deixar aí uns 4,5, 5, tá? E se a gente pega um fullback, um centro, um ponta, a gente tá falando aí de uns 4, talvez 3,5. Tá, eles também acabam tomando muita pancada em velocidades, precisam de muita explosão, né? Correm muito, então eles gastam às vezes muito por conta desses tiros, desses treinos de corrida, né? Sim, eles têm muitas fibras musculares de contração rápida que eles acabam tendo que tem que estar mantendo esse pique da remada aí. Poxa, isso aí, legal. E assim, mas explica para o pessoal ali, porque assim, fala assim, 5, 6 mil calorias, aí a pessoa vai lá e come um pote de sorvete e acha, não, aqui eu já consumi bastante e tal. Como é que é essa divisão? Como é que... Dá um exemplo assim, do que eles comem para poder chegar a essas 5.500, 6.000 calorias.
A gente precisa seguir, né, uma série de recomendações quando a gente monta uma dieta para um atleta desse. Então, a gente precisa de uma quantidade de fontes de carboidrato, uma quantidade de fontes de proteína e gordura. Mas não é qualquer gordura, não é qualquer tipo de carboidrato, né? A gente vai dar fontes de carboidratos complexos, que a gente chama, que são os alimentos mais integrais e naturais e etc. Então, assim, é um atleta que vai comer bastante, mas ele vai comer uma comida saudável, né? Então, ele vai comer arroz, feijão, bastante salada, muita fruta. Então, um atleta de rugby, a gente recomenda 10, 12 frutas por dia, né? Porções de fruta por dia, bastante. Legal. Então, eles vão comer saudável, sim. Aí, como que a gente faz para aumentar essas calorias? A gente usa algumas opções. Então, ou às vezes eu preciso entrar com um suplemento, dependendo do quanto de caloria eu preciso dar e do quanto aquele atleta consegue comer. Então, eu posso entrar com uma proteína, uma massa, um hipercalórico. E muitas vezes a gente entra com algumas fontes de gordura melhores, mais saudáveis. Então, por exemplo, castanha, que é uma das coisas que eles gostam, pasta de amendoim, que é uma das coisas que eles gostam também. Pasta de castanha, de avelã, enfim, não Nutella, né? Porque Nutella eles gostam, mas a gente normalmente fala, não, a pasta de avelã sem ser a Nutella. Então a gente acaba tendo essas estratégias para bater essa quantidade de caloria para esses atletas. E, normalmente, a gente faz o atleta comer com frequência, por isso tantas refeições ao dia, porque, às vezes, o atleta não consegue comer tudo num almoço, então a gente divide em 2. Então, a gente vai tratando mais ou menos assim. E tem atletas, assim, que, pelo contrário, como você falou, porque, assim, tem muitos atletas que, assim, treinam pesado, tem uns que rapidinho já ficam com fome, igual você, logo depois ali do jogo, já tiveram a suplementação e tudo. Tem atletas que não conseguem muito digerir, eles não conseguem muito comer depois do jogo, passa um pouco de mal, não sente tanta fome, né? Qual é a estratégia com esse tipo de atleta? Normalmente, aí a gente faz uma refeição um pouco mais líquida, então ou uma vitamina, ou um shake, ou um suco mais caprichado, né, ou o próprio suplemento. Então isso é muito comum nos Sevens. Os Sevens, eles jogam menos tempo, mas super intenso, então é comum os atletas saírem, tô enjoada, não quero comer nada. Só que eu tenho que dar alguma coisa, porque ele vai jogar daqui a pouco de novo. Então a gente dá essas opções mais líquidas que acabam facilitando. Sim. E assim, uma das coisas que eu vi lá no seu Instagram também, que você fazendo um tipo de dieta para ajudar no sistema imunológico, que até é algo muito importante pelo momento que a gente está vivendo aí. Acaba que algumas pessoas precisam sair na rua, tem que fazer alguma coisa e tal. E tem diversos tipos de alimentação que ajudam a aumentar e melhorar o sistema imunológico. Você pode dar uns exemplos para a gente? Posso, claro. A gente tem alguns nutrientes meio chaves, assim, para o sistema imune. Então, um dos nutrientes bem importante para o sistema imune é, por exemplo, o ômega 3, que é um nutriente que está nos peixes, né, na linhaça, que é uma sementinha. Então, assim, a gente tem que garantir que esses atletas comam bastante esse ômega 3. Então, ou comendo peixe, ou comendo mais grãos integrais, né? Um outro nutriente importante, vitamina C, que é famosa. Então, esse atleta vai precisar comer bastante fruta cítrica. Então, das 10 frutas do dia, provavelmente 3 vão precisar ser ou laranja, limão, abacaxi. Então, a gente vai cuidando para garantir que esse atleta consuma esses nutrientes que são importantes para o sistema imune. E a gente também precisa, nesse momento, garantir também que ele tenha outros comportamentos para ajudar. Então, que ele durma bem, né? Acho que isso a gente pega muito no pé deles, a gente pergunta de sono direto, porque dormir bem também vai ser muito importante para o sistema imune. E que eles comam variado, que de preferência eles consigam manter a alimentação equilibrada. Na pandemia, por conta de ter que sair menos, né? A gente não podia ir no mercado sempre, etc. A gente acabou tendo algumas estratégias de lista de compra, talvez deixar algumas coisas mais congeladas. Isso eu fiz bastante com as meninas. Então, como que eu faço uma feira na pandemia para manter bastante fruta e verdura durante esse período que eu não posso sair sempre para comprar? Então, a gente acabou tendo um trabalho assim também para garantir que eles tenham um consumo adequado, principalmente nessa fase, porque é isso, a gente sempre precisa do sistema imune funcionando bem, mas agora é mais ainda, né? Com certeza, sem dúvida. Eu vou entrar agora no outro aspecto com você, que é o tipo de alimentação. Eu tenho estudado, sim, eu sou professor de educação física, eu gosto dessa área de nutrição também, a gente acaba gostando e tudo, e eu tenho estudado, vi algumas séries também,
a respeito. O que você me fala? Qual a sua opinião sobre alimentação vegana e alimentação vegetariana? Igual assim, eu vi você falar aí, muita fruta, muita verdura e tudo mais. A proteína que eles acabam consumindo são as proteínas de maior qualidade, são proteínas que acabam vindo, proteínas vegetais a proteínas animais. Como é que você faz isso? Tá. Como que a gente balanceia isso, né? Assim... Depois eu entro outra pergunta. A gente tem fontes de proteínas que a gente fala que são importantes, são as de alto valor biológico, tá? Então, são proteínas que têm um teor ali de aminoácidos que o corpo não produz. E a gente tem fontes de proteína de alto valor biológico animais, né? A maioria das fontes são animais e algumas vegetais. Então, no caso do vegano, o consumo dessas proteínas vai precisar vir dessas fontes vegetais. Por isso que a gente tem um cuidado triplicado ali para ele garantir o consumo adequado dessas fontes, né? Porque essa proteína vai ser fundamental para a massa muscular, enfim, para recuperação. Agora, fontes animais, em geral, elas têm um teor maior de proteína, então acaba sendo um pouco mais fácil você atingir a quantidade necessária, né, que você precisa no dia, tá? Mas, assim, eu acho que a alimentação vegetariana / vegana, ela tem essa parte positiva de influenciar a pessoa a variar mais a quantidade de frutas, verduras e legumes, porque acaba sendo uma principal, né, fonte ali de nutriente que ela vai ter. Mas, infelizmente, na proteína, às vezes, a gente ainda precisaria entrar com uma fonte de proteína animal. Então, eu tenho algumas meninas vegetarianas, tá? Eu não tenho nenhum atleta vegano, mas eu tenho algumas das meninas vegetarianas. E aí a maioria das proteínas vem via vegetal, mas aí elas também consomem ovo e leite, que são fontes de alto valor biológico, né? Tá, entendi. Então era isso também, eu ia te perguntar se você tinha algum atleta vegano ou, sei lá, vegetariano, beleza. E assim, a alimentação delas acaba sendo, e isso divide, elas têm uma alimentação a mais no dia ou não, você reparte nessas 6 aí, esse nível de proteína e também colocando, no caso, já que são vegetarianas, também o ovo e o leite. Ajuda. Normalmente elas têm uma fonte via suplemento maior, então elas normalmente são meio que obrigadas a tomar o suplemento para bater a quantidade. Tá? Enquanto os outros conseguiriam talvez via alimentação, elas em geral eu pego mais no pé para tomar o suplemento na hora lá, para ter a quantidade que precisa. Uhum. E falando no percentual de gordura corporal dos atletas, em média, qual seria assim, igual assim, nas primeiras linhas, por posições ali, ou na média de um time de rugby feminino e masculino, qual é o percentual de gordura, assim, que até o World Rugby, com certeza, lá tem os parâmetros também e tudo, né? Qual é? E qual que é a nossa por posição trabalho no momento? Tá. A média, assim, por posição, se a gente vai olhar os documentos, né, os manuais da World Rugby e dos times, a média por posição varia ali dos seus 6, 7% de gordura, e aí eu tô falando dos backs, né, até uns 16 a 18, que eu tô falando ali dos segundas primeiras linhas, tá? Masculino. Quando a gente vai para o feminino, a gente tem um pouco menos de trabalhos, um pouco menos de literatura científica sobre, mas a gente tem estudos com, por exemplo, as seleções do circuito, que tem uma média ali de 20, 18. Então, não é assim, é um pouco mais alto, lógico, porque mulher tem mais gordura que homem. A seleção, a gente usa um método de antropometria, que é um método muito usado aqui na América do Sul. Então, eu não uso o percentual, eu uso um método que a gente divide o corpo em 5 partes em quilos, então a gente usa uma média de quilos de gordura, tá? E aí, qual que é a média? Aí a gente vai falar, primeiras linhas, em geral eles têm uma média lá de 55, 60 quilos de músculo para 20, 25 quilos de gordura, tá? Se a gente comparar com um back, eu vou ter ali um atleta com 40, 45 quilos de músculo com 10, 12 quilos de gordura. Então, eu tenho quase que o dobro. O primeiro ali é quase que um dobro.
Tá? E aí no feminino a gente tem uma média, né? A gente não divide por posição porque os sevens em geral é mais parecido, os perfis, né? A gente tem uma média ali de também 20, 21 quilos de gordura para mais ou menos uns 30, 25, 30 quilos de músculo. Bacana, legal demais. Ô, Aline, a gente está falando dos aspectos nutricionais e tudo, para isso também, poxa, está sendo super enriquecedor. Quem estiver vendo nosso bate-papo vai gostar. Mas agora eu vou fugir um pouco disso e vou querer que você me faça, me conte algumas histórias interessantes nos jogos e tal, porque assim eu vejo você lá com os jogadores, o troféu lá, levantando o troféu no jogo e tal, grandes jogos, grandes histórias, a seleção de Seven aí, a seleção feminina que conseguiu a vaga para as Olimpíadas também, que foi bacana, foi incrível demais. Conta pra gente como é que foi a experiência lá, como é que é essa relação, como é que é nos jogos. Conta algumas histórias aí pra gente, Legal. que certeza que você tem um monte para falar. Então, eu entrei na confederação primeiro para cuidar das meninas. Então, eu acabei tendo mais viagens aí no currículo com as meninas do Sevens, tá? Com elas eu já viajo há algum tempo. Com os caras eu viajei com 15. Primeira vez que eu viajei foi ano passado. Então, é bem diferente quando a gente viaja com jogos de 15 com jogos de Sevens. Assim, o que eu vejo é que durante a semana, quando a gente está em, por exemplo, torneio de 15, a gente precisa se preocupar muito durante a semana, porque é uma semana que eles treinam um pouco, mas eles continuam comendo muito. Então eu lembro que eu tinha que sempre dar uma controlada. A gente pesava esses atletas, a gente fazia teste de hidratação. Quando eu viajo junto, a gente acaba fazendo para controlar a hidratação deles. Né? No torneio de Sevens, a gente precisa ficar muito ligado no dia do torneio, que é uma correria só. Então, a gente tem um atleta que precisa jogar 3, 4 jogos, e aí é uma loucura, porque a gente precisa garantir que esse atleta come. Então, eu fico praticamente atrás dos atletas. Então, eu fico, precisa comer isso, precisa dar, e o atleta tá fazendo físio, a gente vai, pega, ele come na maca. Então, eu fico meio de babá, assim, das meninas. Tipo, mãe, precisa comer, dá na boca quase. Então a gente acaba tendo esse papel, assim. E a gente tem muitas histórias de, por exemplo, ir para algum hotel e ter comidas muito diferentes. Então, por exemplo, Hong Kong, que é uma etapa do circuito, né? A gente, várias vezes que teve, chegava no hotel e tinha frutos do mar super diferentes, e as meninas estranham, porque elas não estão acostumadas. Então, a gente sempre tem essas histórias de comidas, assim, meio estranhas. Juvenil também, às vezes a gente quando viaja fica em alojamento, então também às vezes tem história de comida estranha que precisa pedir para o chefe melhorar ali, para o cozinheiro. Sei. E assim, e aí o pessoal é bom assim de boca, bom de garfo, chega assim, é diferente, mas eu vou comer ou não, isso eu nunca comi, eu não gosto. Como é que é? Os rapazes não ligam muito, eles enfiam, vamos comer isso daí mesmo e tal, e as meninas, isso eu não como, é nesse sentido ou não? Também, a gente sempre fala para eles não ficarem experimentando coisa muito diferente, porque vai que passa mal, né? Mas Claro. sim, quando, por exemplo, a comida do hotel é muito boa, o que acontece quando a gente fica, por exemplo, num hotel super bom, eles acabam comendo mais. Não, tá muito bom, deixa eu comer, porque na minha casa não é assim. Então, é por isso que a gente controla, para justamente durante a semana ele não ganhar muito peso, né? Sim. Então, sim, tem esses também que às vezes tem muita opção, e aí também é uma dificuldade para eles. Então, na Vila Olímpica ou na Vila Pan-Americana, né? A alimentação é feita num galpão que tem muitas estações temáticas de comida. Então, eu tenho uma estação italiana, uma estação americana, que tem hambúrguer e batata frita, eu tenho uma estação asiática, que vai ter yakisoba, e aí eles ficam meio perdidos, assim, aí a gente acaba também ajudando nisso, porque acaba querendo comer de tudo, mas não, calma, vamos lá, vamos organizar seu prato. Aí orienta eles, talvez reveza, tudo bem, hoje você vai comer mais da parte italiana, amanhã você prova ali, vamos organizar para você não fazer uma, entre aspas... Vamos planejar, exato, vamos planejar sua semana mentalmente para você, porque acaba sendo um lugar que a comida está meio que disponível e é livre, né? Então, eles acabam se perdendo um pouco, às vezes. Talvez a gente ajuda nisso também. Talvez seja bom até fazer um tour com eles por ali, Sim. né? Isso aqui, aí você dá uma olhada, você já olha antes, e você já traça um mapa e faz uma esquematização semanal ali. Em geral, quando eu viajo junto, eu tento fazer isso. Eu vou antes, vejo o que tem e explico para todo mundo, e aí a gente organiza. E a relação também com os técnicos,
os técnicos do rugby, eles aceitam bem isso? Eu creio que sim, né? Mas o técnico atual é técnico estrangeiro, é um brasileiro, é o Portugal que está na seleção? Portugal, nosso head coach, sim. Isso, sim. Olha, a gente tem, acho que, desde que eu entrei na CBRU, uma comissão técnica talvez só brasileira, assim. Estou pensando aqui, mas estou pensando, acho que somos todos brasileiros. E foi a primeira vez que isso acontece desde que eu entrei, porque eu entrei, a gente tinha um técnico masculino da Nova Zelândia, depois veio o Rodolfo, né, que é argentino. Então agora a gente está com o Fernando Portugal. Tem sido muito bom, assim, eu acho que a gente, enquanto staff, trabalho multidisciplinar tem funcionado muito bem, né? Já funcionava bem, a gente tinha um head coach que cobrava muito dos atletas a questão do peso e da gordura, então isso ajudava nessas horas, porque daí eles eram meio que obrigados a seguir um pouco do que eu falava, porque eles precisavam bater a meta, né? Mas esse trabalho multi tem funcionado muito bem. Feminino também, a gente sempre teve um staff muito unido e aí a gente também sempre toma as decisões com um planejamento de todos participando. Então, em geral, o nosso contato é muito bom. O que faz total diferença, assim, eu vejo que a equipe multidisciplinar faz total diferença na hora da gente depois planejar, né, a vida desse atleta, né, a vida profissional dele. Com certeza, porque todo mundo tem que estar remando e tem que estar em sincronia para o mesmo lado, né? Então, eu tenho reunião com os PFs direto, com os preparadores, né? Porque eu preciso saber o que eles vão dar de treino para eu meio que calcular quanto que o atleta vai gastar, né? E quanto os caras gastam, mais ou menos, assim, num treino? Igual, por exemplo, você falou aí, a primeira linha ele vai gastar vai consumir 6 mil calorias, ele vai consumir isso daí. E nesse dia aí, esse cara gasta quantas calorias quando ele consome isso? Normalmente, se é um atleta que precisa manter o peso, ele vai gastar mais ou menos isso. Mas só para vocês terem uma ideia, um dia de treino normal, que seria um dia com 1 ou 2 sessões de academia, um treino de campo técnico e uma sessão curta de físico, se a gente for considerar esse né, cronograma meio que geral, a gente está falando aí de pelo menos umas 1.200, 1.300 calorias, tá? Isso vai variar do peso do atleta, né? Quanto mais pesado o atleta, teoricamente, mais ele vai gastar, porque mais músculo ali, mais trabalho. Então, mas a gente fica com essa média de 800 a 1.000 e pouquinhas calorias num dia de treino, assim, com 3, 4 sessões. Isso, e aí o pessoal tem que entender que eles têm esse gasto aí de 1.200, às vezes 1.300 calorias no dia mais pesado, mas eles têm todo um gasto antes de chegar ali e depois também do treinamento, depois, porque aí o corpo acelera o metabolismo e eles continuam tendo um gasto. Porque senão a pessoa pensa assim, nossa, nesse dia então ele consumiu 6 mil calorias e gastou apenas 1.300, não. No fim das contas, eles vão gastar e consumir muito próximo de 6, vamos supor, se for 6 mil, ela já vai calcular tudo isso. Porque aí a pessoa está dormindo, mas ela gasta caloria. Isso, às vezes ele vai para a faculdade, fica 6 horas na faculdade pensando, né? Então, exato, estudando e tal. E aí depois, como você falou, o retorno à calma, o corpo não está, mas ele continua tendo que voltar àquele estado estável que ele estava antes. Então, isso tudo demanda energia, demanda caloria também. Como eles têm um peso muscular muito alto, né? Eles precisam, o músculo gasta muita caloria, ele é muito energético, vamos dizer assim, ele precisa, então a gente precisa meio que acompanhar isso. Se ele precisar ganhar peso, a gente vai dar uma quantidade maior, se ele precisar perder peso, a gente vai dar uma quantidade menor do que ele gastaria no dia. Beleza, bacana demais. E doce? Você tem problema com doce? Os atletas gostam, eles consomem mais? Você falou de bebida alcoólica também. Claro, alguns até assim, culturalmente, né? Tem patrocinadores também. Doce e bebida alcoólica. Como é que é a relação com essas duas coisas? Geralmente eu vejo assim que, no caso dos homens, o masculino, muitos dos rapazes não são muito chegados a doces, preferem mais frituras, né? Eu, por exemplo, adoro doce, tá? Eu adoro doce. Mas, assim, no geral, qual é o problema que você tem aí
com doce e bebida alcoólica, Aline? Assim, são alimentos que, por conta da característica ou do álcool ou do carboidrato, são calóricos, né? E aí, a maioria das vezes que a gente fala de doce, eu não estou falando, por exemplo, de uma bananada, né? Eu estou falando, sei lá, de um bolo da própria Nutella, que eles amam. Então, a gente sempre tenta combinar porções e frequência para aquilo também não ficar muito fora do objetivo final. É lógico que eles podem comer doce e podem beber cerveja. A questão é só quando e quanto. Então, normalmente, terceiro tempo, a gente com certeza conversa e fala, beleza, 2, 3 latinhas, 4 latinhas, né? Eles riem, muitos riem da minha cara quando eu falo isso, porque, imagina, 2 latinhas para eles, né? Mas a gente entra num caminho ali do meio termo. Sempre a gente tenta entrar nesse meio termo para equilibrar, porque é claro que eles vão comer doce, gente, é claro que eles vão beber cerveja, né? Só que a gente meio que combina e coloca nos horários ali mais adequados. Então, isso eu acho sensacional, você poder partilhar isso, falar do jeito que você Sim. falou, porque as pessoas imaginam também que os atletas ali são robôs e que, não, Sim. eles são seres humanos, isso também faz parte, desde que você consiga equilibrar tudo bem, Sim. né? Uhum. Churrasco, que eles amam, churrasco. Os caras amam, as meninas também. Sim. Bacon, né? Que é muito característico. Então, a gente sempre acha um meio termo e que dá para trabalhar. Que dá para levar e que eles vão poder não ficarem frustrados, porque eles não vão ficar sem aquilo, mas também que não vai passar do limite ao ponto de atrapalhá-los, né? Exato. Ô, Aline, tem alguma pergunta, alguma questão, alguma situação que você gostaria de estar colocando aqui, que eu deixei de falar ou perguntar para você, que você esperava, talvez, no nosso bate-papo? Não, olha, acho que foi bem completo. A gente falou bastante da minha realidade, né, lá no rugby. A gente está nesse processo de volta, então eu não sei quando que isso vai voltar, quando vai no ar, mas nesse momento, então, eu estou num processo também meio mais distante dos atletas, também estou com saudades, assim, de voltar a vê-los diariamente, né? Eu ia todo dia no treino e ficava lá acompanhando e tal. Então a gente está nesse processo aí de aprendizado nessa nova situação. Espero que até o fim do ano a gente consiga, pelo menos, voltar a se ver. Tomara que sim, todos nós, né? Estamos loucos para que com segurança possamos voltar e voltar bem, respeitando tudo que tem que ser respeitado. Quero te agradecer, poxa, foi muito enriquecedor, você deu um Obrigada. show aqui, muito obrigado demais. E assim, Imagina, obrigada a você. E fazer o convite para continuar mantendo contato com você. Claro. E a gente fazer outros bate-papos assim. Você topa? Com certeza, pode chamar. Beleza, o pessoal vai gostar também, porque eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você, que você deu uma verdadeira aula. Muito obrigado, viu, Aline? Imagina, obrigada a você, viu? Valeu. Galera, forte abraço, curtam, compartilhem, divulguem essa aula de nutrição que nós tivemos aí hoje. Beleza? Forte abraço para todo mundo. Valeu.